Bom, hoje a gente tem aqui, estamos reunidos para mais uma reunião do grupo Interveps. Hoje o nosso tema é a pornografia de vingança como instrumento de perpetuação da violência contra a mulher e forma de controle da sexualidade feminina. A nossa monitora é a Débora Duarte. Passo a palavra para ela. Tenha a palavra e seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, boa noite para todo mundo. Espero que estejam todos bem. Tá dando para me ouvir, ok, né? Beleza. Bom, nós escolhemos esse tema, então, para tratar sobre a pornografia de vingança, né? Como instrumento de perpetuação da violência contra a mulher e forma de repressão da sexualidade feminina, né? Nós escolhemos esse tema, assim, vocês podem ter verificado através da leitura dos materiais que foram enviados, né, previamente, que nós escolhemos esse tema porque, além dele ser algo extremamente atual, tendo em vista que nós estamos hoje o tempo todo conectados, estamos o tempo todo compartilhando conteúdo, né, que não há aí uma restrição em relação a esse compartilhamento, né? Então, nós vamos tratar desse tema que é extremamente atual, né, mas que ainda tem pouquíssima reflexão sobre. Ou seja, não se fala muito sobre a extensão, né, desse problema, não se fala sobre os danos desse problema, é algo que ainda é restrito em relação a essa reflexão quanto à conduta de compartilhar fotos íntimas ou vídeos sem o consentimento da outra parte, né? Então, o que nós percebemos? Que, infelizmente, esse tema, para muitas pessoas, ele ainda é considerado como um tabu, né? E por que a gente fala como um tabu? Porque se verifica uma despreocupação até em relação a esse compartilhamento indevido, né? As pessoas recebem essas publicações, essas fotos, e elas visualizam como algo errado a pessoa que divulgou, mas não conseguem enxergar que o compartilhamento também se faz uma extensão desse problema, né? Então, aí nós temos uma gravidade dessa conduta que não é trazida da forma como deveria, com uma preocupação nacional em relação a isso, né? As pessoas, no geral, elas têm dificuldades em tratar sobre a sexualidade. Isso inclui os bancos acadêmicos também, né, e a área jurídica. Então, ainda verifica-se que há uma timidez quando a gente estuda sobre a sexualidade, quando a gente fala da sexualidade, e isso é muito abrangente em relação à sexualidade feminina, né? Nós temos aí a objetificação da mulher e nós não temos uma liberdade em relação a essa sexualidade. Então, se verifica uma imagem, né, de pornografia, uma imagem em vídeo, como algo que é errado, né, na conduta da mulher. E aí, por isso, nós temos esse dano tão grande para a figura feminina quando ela se depara com um compartilhamento como esse. Bom, além disso, nós não temos também muitos testemunhos em relação a esses crimes. Por quê? Porque nós temos vítimas envergonhadas, nós temos pessoas que não falam a respeito por vergonha da situação. Então, há aí uma grande cifra oculta desses casos também, né? E para que a gente consiga compreender esse tema e debater sobre esse assunto, sobre o viés da violência de gênero e da proteção à mulher, a gente dividiu esse tema de pornografia de vingança, né, como é chamado, em alguns tópicos, né, que as meninas vão tratar. São 4 tópicos. O primeiro fala da exposição pública como fenômeno cultural, e aí a gente vai tratar sobre gênero, estereótipo, e o que entraria nesse tópico? A questão da objetificação da mulher, a questão da construção da mulher e da sexualidade, né? Por que a gente tem esses estereótipos de gênero? Então, a Sandy vai trazer todo esse histórico de formação e o porquê que a gente visualiza essa pornografia de vingança como algo, essa exposição pornográfica não consentida, melhor, como algo natural, na maioria das vezes, e culpa, muitas vezes, a vítima que, né, se viu ali no momento de privacidade, no momento íntimo e no momento de confiança e tirou algumas fotos ou fez algum vídeo, né, e que teve essa divulgação aí não consentida. Depois nós vamos tratar sobre as respostas legais, né? E o que seriam as respostas legais? Nós vamos entrar, inclusive, na questão da criminologia feminista, né? Dos meios de proteção, dos meios de prevenção, né? De políticas criminais.
Depois, a gente vai falar sobre a terminologia, a historicidade, ou seja, vai trazer a questão da nomenclatura, vai trazer a questão histórica, né? A Gabi vai falar sobre isso. E depois, para finalizar e para trazer um gancho entre a questão da pornografia e do meio cibernético, nós vamos falar sobre a nocividade do espaço cibernético, né? E isso, hoje em dia, se vê... nós estamos o tempo todo conectados, né? Então é preciso falar não só dessa nocividade, como da forma como a gente compartilha conteúdo a todo momento. Então aí nós vamos trazer a questão da nocividade, tendo em vista a violência contra a mulher, tratando do feminicídio virtual, tá? Que é uma expressão usada para a questão da violência contra a mulher no meio virtual e também da morte em vida, né? O que seria a morte em vida que é tratada depois dessa pornografia de vingança. Então, as meninas vão explicar mais ou menos para vocês, né, trazendo esse viés da violência de gênero, e ao final a gente discute um pouquinho sobre o que elas trataram, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Sandy vai iniciar e vai tratar aí sobre a exposição pública como fenômeno cultural. Então, boa noite a todos e a todas. Eu só vou pedir para quem puder me fazer um joinha, caso dele já para escutar bem, né? Porque o meu microfone aqui às vezes parece dar uma travada. Já peço desculpas desde o início, porque hoje eu estou numa luta com a minha internet, que, meu Deus, está caindo toda hora. Então, se der uma travadinha, aí vocês, por favor, enviem no chat que eu retomo de onde travou. Eu quero agradecer, né, desde já a Débora pelo convite de estar aqui hoje participando. É uma honra para mim. Agradecer também ao Marco, as introduções dele sempre me animam muito. O Marco é uma estrela, não? O professor Bernardo, depois, quero agradecer também, né, quando ele iniciar aqui na reunião. E eu vou começar a compartilhar aqui a apresentação que eu preparei, e aí eu vou dar início. Deixa eu ver. Tá dando para ver aí? Que aqui eu não consigo ver se a apresentação já iniciou, dos slides. Tá sim, Sandra. Começou? Começou. Deixa eu só passar. Passou para o próximo já? Passou. Uhum. Então, tudo certo. Então, eu vou iniciar aqui. Então, como a Débora já adiantou, a mim fica responsável a parte de falar para vocês sobre a exposição pública como um fenômeno cultural e falar para vocês também sobre as relações de gêneros e os estereótipos criados dentro dessa situação. Como núcleo central da apresentação de hoje, a gente tem o crime do revenge porn, né? E mais para frente as meninas também vão falar sobre essa nomenclatura que é traduzida como pornografia de vingança e as implicações que tem, né, sobre essa expressão. Então, eu preparei a minha exposição pautada em 4 ramificações, a partir do revenge porn, que são elas: a necessidade de exposição, a relação entre consentimento e exposição, a relação de empoderamento e objetificação e a relação de comercialização de fotos. Então, como tópico inicial, nós temos a necessidade de exposição. Como o Interveps é um grupo que preza muito pela interdisciplinaridade, eu busquei aqui trazer para vocês relações de diferentes áreas. E a área inicial que eu busquei para montar a apresentação foi a da psicanálise e da psicologia. Então, a perspectiva, segundo a Camila Bernardino Rocha, que é graduada em psicologia, e a Priscila Pesqueira de Souza, que também é psicóloga e psicanalista, além de mestre e professora em psicologia, no estudo delas intitulado Uma Visão Psicanalítica sobre o Excesso de Exposição nas Redes Sociais, elas trazem para a gente que nós vivemos em uma sociedade capitalista, em que é preciso ter. Dessa forma, né, o sujeito que se expõe demasiadamente traz consigo questões relacionadas ao narcisismo e a necessidade de ser reconhecido pelo outro. Por que eu trago aqui para vocês sobre as redes sociais? Porque como a gente vai expor ao longo da reunião, as redes sociais, elas traduzem hoje em dia uma das principais formas de exposição que a gente tem. E isso não quer dizer que é uma questão totalmente negativa, principalmente agora na época em que a gente está vivendo. As redes sociais, elas trazem muitas informações para a gente, só que ela pode ser usada tanto numa perspectiva positiva, quanto em uma perspectiva negativa. E dessa forma, então, quando elas trazem isso, que a gente vive em uma sociedade capitalista, em que é preciso ter, aqui a gente começa a passar para a primeira análise, né? A primeira problemática,
a necessidade de exposição exacerbada. Aqui eu trouxe para vocês uns dados que eu achei muito interessante, que é sobre a necessidade de exposição. 90,8% dos internautas brasileiros acessam as redes sociais. Dentro desse número, tem uma média de que nós gastamos diariamente, mensalmente, 4,9 horas por dia, por mês. Ai, meu Deus, estou me atrapalhando já, porque eu estou pensando no próximo tópico que eu vou falar. Nesses sites. Eu estava vendo, inclusive, essa semana, e eu acho muito interessante isso, que o Instagram, quando você entra nas configurações dele, você consegue ter acesso a uma média diária que você gasta dentro do aplicativo. Tem uma opção também que, se você acha que você está usando muito o aplicativo, tem como você acionar uma notificação para que, quando você esteja chegando perto da meta de horas que você estabeleceu, por exemplo, eu pretendo usar o Instagram 2 horas por dia. Tem como você ativar a notificação para que o Instagram te avise, caso você esteja já chegando perto dessas 2 horas, de forma a controlar o tempo que você gasta nessas redes sociais. E aí a gente tem um segundo dado que é muito interessante, que 58,7% da quantidade de acesso das redes sociais é das mulheres. Será que tem alguma razão por trás disso? Sim, e é aqui que começa a entrar a origem e os estereótipos do porquê que as mulheres se expõem mais, principalmente nas redes sociais. Passando à próxima fala que eu extraí aqui, eu achei muito interessante, é da Eliane Brum, que é uma jornalista, escritora e documentarista brasileira. E ela traz em muitas das publicações dela, né, ela é uma pessoa muito ativa também nas redes sociais, que selfies, tweets e posts do Facebook são meios para provar que existimos, já que não conseguimos nos sentir existindo. Uma frase que se encaixa muito, né, no momento que a gente está vivendo, em que, não só agora, durante o contexto da pandemia, né, em que várias pessoas estão utilizando as redes sociais para divulgar o cotidiano delas, divulgar também os trabalhos que elas fazem, mas me lembrou muito também aquele ditado que é muito conhecido, que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem necessidade de mostrar. Aqui também a gente pode incluir a discussão sobre os influencers digital, né, em que eles expõem o dia deles, e é uma forma também da gente conseguir se distrair, né, só que às vezes essa exposição acaba indo para um outro lado. E aqui eu trago o estudo do filósofo marxista francês. Peço licença que, caso alguém saiba francês, não sei se a pronúncia está certa. Eu procurei, eu encontrei que é assim, Guy Debord, que então é um escritor marxista francês, e no ano de 1967, ele publicou um estudo, que ficou como sendo a obra mais famosa dele, que é chamada de Sociedade do Espetáculo. Essa obra que ele escreveu é uma crítica teórica, né, sobre o consumo, a sociedade e o capitalismo. E ele tem como principal discussão a questão entre ter e ser, que é traduzido em quem tem mais e aparece mais seria considerado o sujeito melhor, pois o importante é dar a importância ao olhar. Então, aquilo que eu consigo expor, mostrar, é melhor. Não importa que quando a gente vai fazer uma análise moral, uma análise ética, talvez aquilo que eu não esteja expondo seja um ponto de vista mais correto. Mas, então, o principal aqui é conseguir mostrar, evidenciar para o outro. A preocupação que nós damos, né, sobre essa perspectiva é a partir do momento em que essa exposição ela começa a ultrapassar os limites. Que limites são esses? Aqueles limites em que afetam não apenas a vida da pessoa que busca se expor, né, que está aceitando se expor, mas sim quando ela começa a afetar a vida dos demais que convivem com ela. E a partir disso, então, a gente pode passar... Oi? Desculpa, o slide eu acho que ele está cortando, agora está aparecendo. Desculpa, estava ficando uma tela preta. Eu não sei, se você quiser, eu encerro a apresentação do slide e começo de novo, se acontecer isso de novo. Eu acho que vai ter que fazer, porque ele tá saindo. Tá, eu vou colocar aqui de novo, então. Vou passar. Aí, vê se foi. Não, foi sim. Eu tô achando que tá travando. Aqui no meu computador não tá travando, mas se você quiser eu posso encerrar. Acho que é até melhor, né? Para evitar. O pessoal estava comentando aqui que não está acompanhando.
Se você puder. Ah, sim, eu vou apresentar de novo. É que aqui no chat eu não consigo ler, né? Na hora que estão enviando. Então tá bom, desculpa interromper você, tá? Não, imagina. Obrigada, Débora, por avisar. Será que voltou agora? Aqui parece que está carregando ainda. Voltou. Voltando. Aí, deixa eu ver se está do... Certo. Aqui a gente então começa a falar sobre o segundo tópico, que é sobre consentimento e exposição. Mais uma vez, lançando mão da interdisciplinaridade, trago aqui agora uma obra da literatura brasileira. Eu conheci essa obra em um curso que eu fiz no ano passado sobre escritoras latino-americanas feministas, e eu achei muito interessante a discussão que teve nesse curso, então eu decidi trazer aqui para vocês uma obra da Elvira Vigna, que foi uma escritora e ilustradora brasileira que priorizava sempre nas obras dela romper com a perspectiva dominante do gênero. Se alguém conhecer as obras dela, né, caso não conheça, eu indico também. Eu passei a conhecer ela durante esse curso e daí eu fui buscar mais algumas obras que ela escreveu. Ela sempre lançava mão de trazer personagens em que, quando você lia, automaticamente gerava uma dúvida. Será que aquele personagem se encaixava no gênero mulher? Será que se encaixava no gênero homem? E aí, durante o transcorrer, né, das narrativas, a gente conseguia perceber que ela queria justamente causar essa reflexão. Que a gente tem intrínseco na gente, né, é que as pessoas elas precisam ter definido desde já, desde que elas se entendem por pessoas, um papel de gênero. Eu preciso ser mulher, eu preciso ser homem, quando na verdade não. E ela mostrava também que durante a narrativa as pessoas iam se descobrindo, que não existe um papel perfeito para ninguém. Existem papéis que a gente vai descobrindo e se encaixando. E a partir disso eu escolhi a obra dela, que se chama Como se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas, que foi publicado em 2016. A título de curiosidade, para quem não sabe, palimpsesto significa um pergaminho que era muito utilizado na Idade Média, em que era um papel que era possível você apagar o que estava escrito nele anteriormente e reescrever por cima. E ela faz essa analogia porque as principais personagens desse romance dela são prostitutas. E aí ela quer trazer isso pra gente, que essas mulheres têm uma grande capacidade de se reinventar, tanto a cada trabalho que elas fazem, a cada programa que elas fazem, elas podem assumir uma nova personagem, que dentro do mundo da prostituição, elas são uma mulher, e fora disso elas são outra. Então ela consegue trazer essa analogia pra gente a partir do palimpsesto. E eu peço licença agora, eu vou ler um rápido resuminho que eu montei sobre a obra, porque daí vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo trazer com essa discussão. A história em si, ela tem vários personagens, não é sobre uma pessoa principal. Ela tem 7 personagens principais e o meu foco aqui é o João. A vida do João, ela se resume ao que a gente consegue chamar de socialização da masculinidade e da masculinidade compulsória, que é traduzida, então, como os comportamentos identitários, né? A exemplo das competições naturalizadas entre os homens sobre a potência sexual deles, a habilidade que ele tem de conquistar as mulheres, que aqui dentro do livro e na vida real também a gente pode traduzir como o caçador e a caça, os homens objetificando e vendo mulheres apenas como um produto de desejo deles, em que podem ser descartados facilmente, além da hegemonia, né, que eles exercem sobre o sexo feminino. E dentro da história, a vida do João, desde o início da vida sexual dele, foi marcada por encontro com prostitutas. Inclusive, a primeira relação sexual que ele tem é com uma prostituta. Então, na visão do João, o sexo é intimamente ligado com o dinheiro, com a mercadoria, aquilo que eu pago para ter. Se eu estou pagando, é meu e eu posso consumir, eu posso usar do jeito que eu quiser. E a partir disso, né, ele tem vários encontros com várias prostitutas, até que ele conhece uma mulher, que é a Lola, que ele julga ela como uma mulher diferente, uma mulher especial. Uma mulher que, inclusive, quando eu estava conversando com a Débora e a gente fez uma apresentação prévia, né, eu usei uma expressão e a Débora me chamou a atenção para eu lembrar
de explicar para vocês o que eu estava querendo dizer com isso, né? Porque a gente entendeu o contexto, mas é importante frisar. O João julgava Lola como uma mulher para casar. E aqui eu proponho para vocês uma reflexão que a gente tem que fazer consigo mesmo. Quando eu falo a expressão uma mulher para casar, o que vem à nossa mente de início, assim? O que é uma mulher para casar? Ao meu ver, Sandy, né, pessoalmente, eu vejo como qualquer mulher que esteja disposta a casar, que tem esse desejo de casar. Mas dentro da narrativa aqui e dentro do mundo e da sociedade que a gente vive, o que é uma mulher para casar? Seria a mulher recatada? Seria a mulher que tem uma disposição a ser amorosa? Uma mulher que deseja ter filhos? Uma mulher que é submissa às vontades do homem? E assim por diante. Então é importante a gente frisar esse ponto. E o João decide se casar com a Lola. E a Lola aceita. E assim eles passam, então, né, a ter uma relação. E é importante mencionar que dentro desse contexto, o que fez o João também achar a Lola diferente? A Lola, por várias vezes, não cobrava os programas do João. E aí ele começou a achar que isso indicava que ela era uma mulher, assim, perfeita para ele. E aí eles decidem casar, né? Aí quando a Elvira vai narrar o casamento, tem um trecho em que ela nos diz assim: o casamento é o começo mais fácil que consigo arranjar. Aquele negócio de sempre. Tule, glacê e muita emoção aqui para o fotógrafo. E aí, a Elvira, ela consegue fazer uma ligação com o que o Guy Debord fala, que é a sociedade do espetáculo. O que significa o casamento aqui? Era a festa, né, a celebração, só que não era para os dois, era para mostrar para os outros. Um recomeço para a vida de Lola, será que realmente um recomeço? Ou então colocando João como um papel de herói? O homem que conseguiu tirar a Lola daquela vida, né, da vida promíscua, e salvar ela para dar um final feliz. Aí a gente começa a se questionar, né? Será que a vida do casal melhorou? Será que a vida do casal continua a mesma de quando ela era uma prostituta e ele era o cliente dela? E ao longo da narrativa a gente vai vendo que não, que o João, mesmo sendo casado com a Lola, ele continua a buscar a companhia de prostitutas. E a gente pode se questionar a partir disso. Por que, né? Será que ele fazia isso? Por que o João tinha essa necessidade? Porque durante a discussão, inclusive, do curso, várias pessoas questionaram isso. Será que ele não quis casar com a Lola porque ele julgava ela uma mulher de grande experiência sexual, uma mulher que conseguiria realizar os desejos e fantasias dele? E aí a gente consegue ver que não. Por que ele buscava? Porque a necessidade que o João tinha era aquela, de continuar a relação que ele tinha, de ver as mulheres como uma mercadoria, continuar a relação de consumo dele, continuar pagando para ter. E aí, né, continua a história, eu não vou contar tudo, né, para quem se interessar em ler o livro depois, mas são vários trechos que causam essa reflexão. O João, ele tem vários amigos, né, dentro da empresa que ele trabalha, ele é uma pessoa que vive fazendo viagens a trabalho, junto com os companheiros, e nessas viagens ele continua contratando prostitutas, ele e os amigos, sempre em disputas, quem que vai conseguir encontrar uma prostituta primeiro, quem não vai conseguir, e aqui se traduz exatamente nisso que eu coloquei aqui no slide, os comportamentos identitários. Os homens foram ensinados a ser assim. E aí, deixa eu ver. A Elvira, ela também traz pra gente que a partir não só desse livro, mas de toda a vivência dela, a gente consegue concluir que o que aconteceu? Foram atribuídos papéis a nós. Papéis a mim, papéis a Débora, papéis a Marcela, a Gabi, ao Marco, papéis sociais. E quando a gente começa a questionar esses papéis, a validade deles nas nossas vidas, as pessoas começam a ter esse sentimento de precisamos colocar de volta essas pessoas nesse lugar. E durante as obras dela, a gente começa a fazer essas reflexões, né? Que é isso que eu estou buscando hoje aqui na exposição dos meus tópicos. Ao final, eu vou falar sobre isso também, é propor reflexões. Como eu disse, a questão da mulher para casar. Eu quero que a gente pare e pense no que significa isso. Porque nós somos criados a partir de estereótipos também. E é muito difícil a gente conseguir sair dele, conseguir se libertar dele.
aqui no grupo de pesquisa, não só nessa reunião, mas em todas que a gente tem, nas discussões que a gente trava, nos estudos que a gente faz, a gente sempre está buscando se libertar, a gente sempre está buscando o conhecimento. E esse é um pontapé inicial para que a gente consiga conquistar a liberdade que a gente tanto almeja e que a gente mostre que nós não precisamos ser apenas aquilo que nos foi imposto que precisamos ser. Um desses reflexos na sociedade é exemplificado pelo caso do Thiago York. No Twitter, né, uma das redes sociais também mais utilizadas pelos brasileiros, né, foi um grande exemplo. Ocorreu o caso em julho do ano passado, quando as redes sociais foram tomadas por uma foto, né, um nude, uma foto íntima, de membros, né, dos órgãos, de um homem que logo foi atribuído como sendo de autoria do Thiago York, como se a foto fosse dele. Supostamente ele teria tirado essa foto íntima, enviado para uma pessoa e a pessoa teria vazado essa foto. E aí, sobre a discussão, começaram a criar os famosos memes, né? E aqui eu tirei umas partes sobre... Se alguém colocar no Google, vai encontrar vários. Foram feitas várias coisas, inclusive algumas até obscenas. Aí eu dei uma filtrada e escolhi 2 aqui para mostrar para vocês a reação pública das pessoas diante dessas fotos. Então aqui, né, uma pessoa fez uma analogia com uma música dele, que se chama Eu Amei Te Ver. Inclusive, famosos também comentaram essa foto, como o Whindersson Nunes, por exemplo, né, que fez um comentário sobre a foto dele. Lembrando que esse é um caso em específico, vários famosos também já tiveram fotos íntimas expostas nas redes sociais. Essa é uma discussão, assim, muito grande. Lembrando que não só atinge eles, mas eu busquei trazer aqui casos famosos, né, por serem pessoas públicas e que têm grande repercussão na mídia. Então, esse é um exemplo do que aconteceu com o Thiago York. Foi um crime que aconteceu? Sim. Porém, a reação pública das pessoas foi transformar isso em piada, transformar isso em uma discussão banalizada, pessoas elogiando, pessoas fazendo brincadeiras que não são brincadeiras. E aí a gente consegue fazer um comparativo como isso tem uma repercussão diferente quando a vítima é uma mulher. E aqui eu trouxe o caso do nude da Luísa Sonza, que vazou também, e aqui os comentários que foram feitos em relação a ela. Por exemplo, esse. Mas como alguém teve acesso ao conteúdo do celular dela, tá mais na cara que foi enviar para alguém e postou no Stories sem querer. Como se isso desse liberdade para alguém compartilhar essa foto. Se ela quis enviar a foto para alguém, isso é uma questão que diz respeito a ela que teve o consentimento de enviar essa foto e para quem estava recebendo. Agora, a pessoa pegar uma foto, compartilhar, aí sim nós temos uma grande problemática. E aqui a gente consegue ver que com esses comentários as pessoas estavam tentando invalidar o que tinha acontecido. Como se ela tivesse feito isso propositalmente, porque ela precisa se expor, ela precisa conquistar o sucesso a partir do corpo dela. Isso é objetificação, isso é o estereótipo. A Luísa Sonza, atualmente, é uma das artistas brasileiras que mais sofrem esses ataques, né? A gente consegue ver, principalmente nas redes sociais, ela sempre está tendo a imagem dela colocada nos holofotes, ela sempre está sendo questionada em relação ao casamento, né, que terminou dela com o Whindersson também, e várias pessoas falando sobre isso, como que uma mulher que já teve nudes vazados, uma mulher que talvez tenha postado nudes porque quis, como que vai ser uma mulher para casar, uma mulher que se dá o respeito. E a gente vê o quão problemático é levantar esses questionamentos. E nesse tópico, né, do consentimento e exposição, o foco principal que eu quero trazer aqui na discussão é até que ponto existe um consentimento. Por quê? Como a Débora disse, né, geralmente o crime ele ocorre dentro de um relacionamento amoroso, né? Embora não seja a única forma do crime acontecer, da exposição de fotos sem consentimento da vítima, geralmente ele acontece dentro de um relacionamento amoroso. Há exemplo de casais que terminam e uma das partes vai lá e divulga as fotos que tinha daquela pessoa, né? Tanto fotos que ele fez sem a pessoa ver, ou que
ele recebeu e aí ele resolve divulgar as fotos. Até que ponto esse consentimento é realmente sincero? Será que aqui usando um exemplo de um homem que vai divulgar a foto de uma mulher, né, da ex-namorada, será que aquela ex-namorada ela realmente queria gravar uma relação sexual que ela teve? Será que ela realmente queria tirar aquelas fotos íntimas para mandar? Será que ela não fez isso por uma pressão psicológica, pela pressão dos papéis em que a mulher, ela entende, ela foi ensinada que para ser desejada ela precisa ser sensual? Sensual não, sexualizada. Vamos usar esse termo que é o mais correto, né? Ela precisa ser uma mulher sexualizada, mas até nisso ela precisa ter limites, porque senão ela passa da sensualidade, da sexualidade, para a parte da erotização, para a vulgaridade, para uma mulher que não deve ser respeitada, que não deve ser desejada, e sim rejeitada, vulgarizada. Então, essa é uma reflexão que eu quero propor com esse tópico, e a partir disso, a gente dá início à terceira ramificação, né, dessa discussão, que é a comercialização de fotos, também muito ligada ao tema da exposição pública nas redes sociais. Eu trouxe como exemplo aqui um site que está crescendo cada vez mais, várias pessoas, né, já conhecem de nome, assim, já ouviram falar, que é o OnlyFans. Ele foi criado em 2011, né, para que os influenciadores digitais eles pudessem comercializar os conteúdos sob demanda, de modo que os fãs eles pagam, né, um valor, como se fosse uma mensalidade, para receber esse material extra. Pode ser fotos, pode ser vídeos, pode ser textos, entre outras inúmeras funções. E ele funciona de duas maneiras, né? Ele tem uma assinatura mensal que é chamada de pay-per-view ou acesso gratuito. Aí, dentro do acesso gratuito, você tem uma limitação de conteúdo que você recebe e pagando, você tem um conteúdo mais amplo, né? Só que o site, ele retém 20% desses valores, né, que é destinado ao pagamento, e essa plataforma, ela começou a crescer muito dentro das redes sociais. Por quê? Porque, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, ele tem, né, os termos de uso e ele restringe alguns conteúdos, como, por exemplo, conteúdo que incita violência, conteúdo de nudez, de violência sexual, de pornografia, etc. E no OnlyFans não tem tanta não, eu diria que não tem, né, esse filtro do que pode ou não ser postado. Só que um ponto negativo, e muito dessa plataforma, é que ela facilita muito a prática dos crimes, principalmente do crime do revenge porn, além da aplicação de golpe, de estelionato, entre outros. Eu fiz uma busca no Google, né, quando eu estava montando a apresentação, e eu fiquei muito surpresa com a quantidade de golpes que são aplicados dentro dessa plataforma, né, por meio dessa plataforma. E como são aplicados? Por exemplo, a Débora, ela tem uma conta no OnlyFans. Só que ela posta, assim, conteúdos, por exemplo, ela posta textos que ela escreve e coisas do tipo. Aí eu vou aplicar o golpe nela, eu consigo rastrear o e-mail dela e dizer a ela que eu tive acesso a dados dela em que ela estava buscando conteúdos, por exemplo, de pornografia infantil. E que se ela não me pagar, não me efetuar o pagamento de uma quantia específica em bitcoins, eles pedem o pagamento em bitcoins, né, que é mais difícil de rastrear a moeda, e se ela não me efetuar o pagamento, eu vou divulgar esses dados e essas imagens. É como se fosse print, né, da Débora acessando esse conteúdo. E aí as pessoas, elas entram em pânico, muitas vezes elas nem pensam que elas não acessaram esse tipo de conteúdo mesmo, só que mesmo assim elas caem nesse golpe. Né? Essa é só uma das formas de prática de golpes, né, dentro da plataforma, mas aqui a nossa discussão, né, tem como ponto principal a prática do crime do revenge porn. Então lá, por exemplo, uma pessoa que está querendo cometer essa pornografia da vingança, ela vai lá e publica dentro da plataforma as fotos que ela tem da pessoa. Inclusive, eu consegui vários relatos, né, durante a pesquisa de mulheres que foram vítimas, né, do crime por esse meio. Elas não tinham noção do que estava acontecendo, elas começaram apenas a receber mensagens nas redes sociais, muitas mensagens de ódio, pessoas enviando coisas, e quando elas foram ver, elas tinham fotos divulgadas na plataforma.
E alguns dos criminosos não divulgam apenas fotos, mas divulgam dados pessoais da vítima, divulgam e-mail, divulgam endereço, número de celular, para que as pessoas mandem mensagens, façam ameaças, entre outras coisas do tipo, com o intuito de humilhar mesmo a vítima, né? E aí a gente chega ao último tópico da discussão que eu quero propor aqui, que é sobre a questão da nudez, e aqui a gente vai tratar da objetificação da mulher versus o empoderamento. A Juliana, né, também vai mais à frente falar um pouco sobre isso, sobre a questão do corpo, da exposição do corpo como discurso político. Então, eu não vou adentrar muito nessa discussão, mas aqui eu trouxe para vocês a visão de duas visões. A visão de quem defende a nudez do corpo feminino como uma forma de empoderamento e de quem não defende, de quem diz que não, que isso é só mais uma forma de reforçar a objetificação do corpo. Eu trouxe aqui uma frase da Joyce Bert, ela é uma arquiteta urbanista, que também trabalha com o feminismo, em que ela nos diz que nudez não é empoderamento, especialmente a nudez padrão de corpos escolhidos para compor um padrão excludente e racista de beleza. Empoderamento, nesse sentido, seria a conscientização profunda de que seu corpo é objetificado e controlado, inclusive para excluir a morte física e simbólica de corpos preteridos. Quando ela fala aqui que são um padrão de corpos escolhidos para compor um padrão excludente e racista de beleza, o que logo vem à minha mente, pelo menos? Quando a gente hoje abre as redes sociais e tem lá fotos de vários corpos femininos, a gente consegue ver, até fazendo uma análise dos comentários, sempre corpos padrões de mulheres tais, e aí dentro desses comentários, inclusive essa semana eu estava vendo várias fotos, né, e vários comentários assim, nossa, o que eu não daria para ter um corpo assim, estou infeliz com o meu corpo, eu jamais teria coragem de postar uma foto assim, se não tivesse um corpo dessa forma, entre outros vários comentários. E é isso que ela quer nos trazer aqui, que a nudez ela não é empoderamento nesse sentido, porque o empoderamento aqui não é tido como uma ação individual. Empoderamento, né, nesse sentido, não é eu postar uma foto tal do meu corpo tal, como se eu estivesse apenas me empoderando. Empoderamento significa reestruturar os papéis, os discursos que foram impostos a nós, só que de uma forma coletiva. O empoderamento não visa beneficiar apenas eu, Sandy, mas sim todas as mulheres que sofrem com as exclusões, com as opressões. Então, a crítica dela é em relação a isso. E aqui ela também traz a discussão sobre o racismo, o corpo da mulher negra. A questão da sexualidade da mulher negra também é uma discussão muito extensa. Eu digo porque, na minha pesquisa, né, eu tenho como foco principalmente o feminismo negro, e eu já tive várias leituras sobre isso, e é uma questão muito importante de ser discutida. A questão até do relacionamento amoroso com mulheres negras, entre negros mesmo, e entre pessoas brancas e pessoas negras. Mulheres negras são tidas como corpos quentes, corpos lascivos, corpos promíscuos, pessoas que são utilizadas mesmo, no sentido de utilização, de uso, de objeto. Mulheres, né, que só são utilizadas unicamente com o objetivo de dar prazer. Mas, a partir do momento em que é para ter um relacionamento firme, um relacionamento duradouro, uma questão de relacionamento assumido mesmo, essas mulheres não se encaixam, que é chamado de solidão da mulher negra. Tem vários estudos sobre isso, é uma questão muito interessante, e que também é traduzido na questão da beleza. Como que a mulher negra, ela tem o corpo dela representado como um corpo que deve ser definido, uma mulher, como que é o padrão que a gente tem na cabeça, né, quando principalmente estrangeiros têm do que é uma mulher brasileira negra. Pessoas com seios avantajados, quadris avantajados, entre outras coisas. E é isso que ela está falando, que não existe só esse tipo de corpo. Existem essas mulheres, mas existem outros. Todos os corpos devem ser respeitados. E a partir do momento em que a gente está expondo eles para atrair discursos que acabam, querendo ou não, alimentando o discurso patriarcal das mulheres sendo sexualizadas e erotizadas, isso não é empoderamento. Então, esse seria
essa seria, né, a perspectiva negativa de que nudez não é empoderamento. Por outro lado, há pessoas, né, do movimento feminista também, que defendem que sim, a nudez é o empoderamento. A partir do momento em que eu transformo todo o olhar que a gente tem sobre o corpo feminino, a partir de fotos, a partir de poses, a partir de discursos, inclusive nessa questão que eu falei de usar o corpo como discurso político, a polêmica questão das mulheres do movimento feminista, que faziam as manifestações e deixavam os seios à mostra. Esse é um grande exemplo, né, do que elas estão querendo dizer com isso. Que sim, corpo, todo mundo tem. Todos nós temos mamilos, todos nós temos pernas, temos braços, só que a visão que é dada para o corpo de uma mulher e de um homem é totalmente diferente. Então, essa é a questão que eu quero propor. Eu não estou querendo dizer aqui qual é o certo, qual é o errado, que é errado falar que nudez é empoderamento, que é errado falar que nudez não é empoderamento. Eu quero propor essa reflexão, né, para na hora do debate a gente conseguir expor as diferentes visões. E assim eu encerro a minha apresentação aqui, né, com deixa eu dar uma diminuída aqui no slide para conseguir enxergar, com uma imagem que é traduzida assim: a nudez empodera algumas, o pudor empodera algumas. Coisas diferentes empoderam mulheres diferentes, e não é seu lugar dizer a elas o que é o quê. Então, é isso que eu quero trazer aqui com essa discussão, né? Que são vários pontos de vista, mas a gente tem que ter em mente que nós merecemos respeito, que divulgar imagens sem consentimento é um crime que está acontecendo com cada vez mais frequência. Isso é muito preocupante, e a gente tem que não apenas ver a partir do momento em que ocorre a ação, depois que já aconteceu a divulgação, a gente tem que ir na raiz do problema, o porquê disso está acontecendo, o porquê dessas pessoas estarem usando a nudez para cometer um crime. A partir do momento em que o corpo dessas mulheres estão sendo expostos como uma mercadoria, né, como a gente trouxe aqui na relação de consumo, entre outros vários aspectos. Então é isso, a minha parte era essa, agradeço, e passo agora a palavra para a Marcela. Eu vou encerrar a apresentação aqui. Obrigada, Sandy. Marcela, está tudo certinho para a apresentação? Já dá para compartilhar o slide? Essa questão que a Sandy trouxe também é muito para a diminuição do corpo da mulher, né, Sandy? A objetificação e a maneira de diminuição, né? Marcela, você perguntou, não tá dando para te ouvir, não. Tá mudo o seu microfone. Boa noite a todos. Bom, após a exposição da Sandy, nós devemos nos atentar às prevenções e soluções do crime de pornografia de vingança, a revenge porn. Então, a regulação da internet no Brasil se iniciou em 2012 e em 2014 houve um marco civil com a criação da Lei 12.965, que determinou regras para o uso do meio virtual. Entretanto, pode-se perceber que o direito tem uma certa dificuldade em regulamentar com plenitude os delitos que ocorrem na internet, principalmente os que as mulheres são mais afetadas. No Brasil, por exemplo, não há uma lei específica sobre a pornografia de vingança, que é um crime que ocorre principalmente no meio virtual. Todavia, o que temos atualmente é a tipificação de condutas relacionadas à temática, dentro do próprio Código Penal, havendo inclusive a inserção de aumento de pena no primeiro parágrafo do artigo 218-C, que nós veremos já já. Há de se ressaltar também que ainda hoje há projetos de lei que discutem acerca da pornografia de vingança e que estão em trâmite na Câmara dos Deputados e do Senado. E temos também a providência civil para a reparação de casos de exposição pornográfica não consentida, que é cabível tanto por meio de ações de indenização por danos morais, patrimoniais, existenciais, quanto a ação de obrigação de fazer ou não fazer. Então, como, por exemplo, né, alguém ser obrigado a retirar um conteúdo exposto
no prazo de 24 horas. Então, primeiro eu irei dar enfoque a projetos de lei e depois a algumas leis. Os projetos de lei sobre a pornografia de vingança começaram a ser formulados em 2013, e a maioria deles tem por objetivo alterar a Lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi um marco nos direitos das mulheres, porque ela inclui a violência física, sexual, patrimonial, moral, porém ela não insere a pornografia de vingança. Justamente porque a pornografia, a lei, ela entrou em vigor em 2006, quando os avanços tecnológicos ainda não eram tímidos. E, portanto, era muito pequena a parcela, ou quase não existia, o crime de pornografia de vingança, porque porque esse delito ocorre geralmente nas redes, no meio virtual. Então, algumas medidas que a maioria dos projetos de lei propõe são um artigo específico para a pornografia de vingança, como eu disse, uma proposta que o material exposto seja removido no prazo de 24 horas e a necessidade do estabelecimento de causas de aumento de pena, como, por exemplo, o estupro coletivo. Vale ressaltar que os projetos de lei são muito importantes, porque além de buscarem soluções adequadas e especializadas, eles tipificam o crime de pornografia de vingança. Quando a gente não tipifica, não caracteriza e não dá o tratamento adequado à conduta do crime, significa que a gente está reforçando a ideologia machista e a gente permite que a mulher continue sendo julgada no meio social. Agora, pensando em leis, existe a lei número 12.737, de 2012, que é a lei conhecida como a Lei Carolina Dickmann. Ela foi responsável por tipificar crimes de invasão de dispositivo informático, protegendo os usuários de crimes cometidos no ambiente virtual. Porém, pode-se perceber que o enquadramento desse tipo é discordante do crime de pornografia de vingança, porque a lei ela aponta apenas um verbo, que é o verbo invadir. Ele é um verbo muito restrito. Então, o único tipo penal que está sendo descrito é a invasão de dispositivo. Ou seja, a lei ela protege somente essa invasão, desconsiderando outras situações tão frequentes em que a intimidade da mulher é violada. Além disso, uma vez o sujeito ativo deste crime, a pena instituída pelo legislador é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, sendo reconhecido como um crime de menor potencial ofensivo, sendo possível, neste tocante caso, os mais variados institutos despenalizadores. Também cumpre destacar que a Lei Carolina Dickmann apresenta ação penal pública condicionada à representação, sendo esta ajuizada pelo Ministério Público, mas dependente de representação da vítima. O que isso quer dizer? A vítima ela tem que querer que o autor do crime seja denunciado, senão o processo ele não ocorre. Dando sequência, outra lei que merece destaque é a Lei 13.718, de 2018. Essa lei, ela tipificou a conduta de exposição pornográfica não consentida, além de tipificar também importunação sexual e divulgação de cena de estupro. O primeiro crime, que seria a exposição de imagens de cunho sexual sem consentimento nos meios virtuais, é o crime que mais se relaciona com a pornografia de vingança e está descrito no artigo 218-C do Código Penal, como eu destaquei anteriormente. Essa lei, ela possui muitos avanços comparado à Lei Carolina Dickmann, porque ao introduzir o artigo 218-C no Código Penal, ela cuidou de tutelar as mais variadas condutas. Lembrando que a Lei Carolina Dickmann, ela tipificou uma conduta só, que foi a invasão de dispositivo informático. Já essa não, ela tipifica 9 condutas, que seriam oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. E muitos desses verbos parecem até sinônimos, mas cada um deles é essencial para tipificar cada uma das condutas.
Além disso, essa lei, ela propôs uma elevação na pena, que foi de 1 a 5 anos. Lembrando que a outra era de 3 meses a 1 ano. Então, indica que o legislador reconheceu uma lesividade ainda maior nos tocantes casos. Além disso, a lei, ela apresenta ação penal incondicionada, e apesar de constituir um crime contra a dignidade sexual, não depende de prévia manifestação de qualquer pessoa para ser iniciada. Ou seja, a vítima ela não precisa querer denunciar. O Ministério Público ele pode intervir sem a representação da vítima, diferentemente da Lei Carolina Dickmann. Bom, compreendidas essas diferenças, pode-se afirmar que houve sim avanços na tipificação dos atos envolvendo as violências das mulheres no âmbito virtual, porém esses avanços não são suficientes, sendo crucial tecer algumas críticas à Lei 13.718. A primeira crítica seria sobre as causas de aumento de pena. O legislador considera que deve haver um aumento de pena quando o criminoso agir com a finalidade de vingança ou humilhação. Porém, além da vingança e da humilhação, há outros fins que ocorrem e que deveriam ser considerados motivos de aumento de pena, mas o legislador não considerou. Então, como por exemplo, expressar poder, controle sobre a mulher. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ou sempre, a mulher ela é vista como um objeto, como uma mercadoria sexual do homem. Então, o homem, ele seria um controle, um poder sobre a mulher. E outro aumento de pena que o legislador não considerou é a chantagem ou o lucro. A segunda crítica é que o tipo penal do artigo não contempla as modalidades de disseminação por áudio e mensagens. Então, para esses casos, ainda se aplica os crimes de contravenção e honra, como, por exemplo, a difamação. E a difamação, ela é frequentemente associada à pornografia de vingança. Porém, não é adequado essa concepção, porque classificar dessa forma sugere que a exposição da mulher viola a sua virtude, a sua boa fama, a sua reputação. Isso não é verdade. A honra da mulher é atingida porque, sendo um ser social, ela tem que conviver com a sua própria intimidade, a sua própria liberdade sexual violada, em razão de uma exposição indevida. Além disso, a terceira crítica sobre essa lei diz respeito à exclusão de ilicitude. Então, eu vou ler aqui o trecho. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput desse artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica. Porém, é muito difícil de você delimitar o que seria publicações de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica. A científica e a acadêmica, elas são um pouco mais fáceis de delimitar. Porém, a jornalística é bem complexo, porque nós vivemos uma época de fake news, né? E também a cultural é ainda mais complicado, porque como pode a pornografia não consentida ser considerada uma modalidade de cultura? Sem contar que essa expressão pode possibilitar brechas para categorias amadoras de arte ou pornografia. Bom, após expor as leis e alguns projetos de lei, vale apresentar uma crítica da criminologia feminista. A criminologia feminista, ela ultrapassa o campo meramente repressivo e os maniqueísmos determinados pela lógica binária das jurisdições cíveis ou criminais. Ela também questiona e denuncia os traços machistas que estão contidos no direito, e ela também se fundamenta na realidade vivida pelas pessoas que se envolvem em conflitos. Então, essa ciência, pensando no crime de pornografia de vingança, ela defende que é necessário identificar que, por mais que seja necessário uma legislação clara e completa, tipificando o crime de revenge porn, é primordial que ela se alie a outros mecanismos, porque o sistema de justiça, ele não é capaz de resolver esse problema tão complexo, porque ele envolve diversos fatores culturais, como a Sandy mesmo apontou.
Então, a criminologia feminista explica que a pornografia de vingança pretende demonstrar que a mulher ainda permanece como produto de controle masculino sob o ângulo de vinganças e da sexualidade. Ou seja, o crime ele é fundamentado em ideias machistas. Então, quando pensamos no sistema jurídico e penal como forma exclusiva de resolver o problema, a criminologia feminista ela questiona porque o sistema jurídico ele é conservador, ele é centrado no homem. Logo, ao elaborar normas penais pelo legislativo, ao aplicar o direito pelos tribunais, ao executar sanções pelo executivo, o favorecido será o homem e não a mulher. Portanto, além do sistema penal não prevenir as violências exercidas contra as mulheres, ele acaba por impor uma lógica de desconfiança e de julgamento da moralidade e da liberdade da mulher, por mais que ela seja a vítima do crime. Então, pode-se concluir que o sistema penal, além de ser estruturalmente incapaz de oferecer uma proteção digna às mulheres, a única resposta que ele oferece é o castigo, que é desigualmente distribuído, bem como não cumpre efetivamente com a proposta de ser intimidatório. Um exemplo claro disso é quando uma mulher ela vai denunciar por exemplo, uma violência doméstica e ela é julgada, ela é vista como culpada do crime, ao invés de receber um respaldo e uma proteção jurídica. Logo, pode-se perceber claramente que o sistema de justiça criminal e as leis não são suficientes para atacar as origens, as estruturas e os mecanismos que provocam, que fomentam e que reproduzem a pornografia de vingança e tantos outros crimes baseados no machismo e no patriarcado. Assim, a criminologia feminista ela sugere outras soluções além do dispositivo legal, que seria o ato de questionar e repensar o sistema de justiça, a defesa que é necessário um desempenho mais expressivo na esfera positiva, vinculada à efetivação de direitos, como a igualdade de gênero, a dignidade, a liberdade sexual, a proteção à maternidade, a segurança. E, além disso, o ideal para a sociedade brasileira seria a mudança de preceitos, uma mudança na educação, seja ela em casa, seja na faculdade, nas instituições, a fim de disseminar uma cultura que permita a igualdade e respeito, livre de conceitos e ideias machistas e patriarcais, principalmente quanto à autonomia sexual da mulher, tão moralmente desprezada. Portanto, para concluir, é fundamental, sim, ter uma legislação clara e completa sobre a pornografia de vingança, tipificando o crime, determinando as penas, mas ela por si só não soluciona o problema. O poder punitivo, ele não é suficiente para denunciar e erradicar o preconceito que a mulher sofre, justamente por ele ser milenar, por ele ser mundial e ser intrínseco nas pessoas. Então, consequentemente, ele será também no sistema jurídico e penal. Assim, é necessário mais que uma legislação. É preciso efetivar junto a ela a concretização de direitos fundamentais às mulheres. Também é necessário mudanças sociais e culturais, de forma a trazer a igualdade e a liberdade sexual. Além disso, diálogos na família, na escola, na faculdade também são fundamentais e devem trazer as questões das mulheres, apontando, como por exemplo, que a Sandy explicou, como e por que as mulheres são mais afetadas, por que elas são maiores alvos, por que repercute de uma forma diferente dos homens no âmbito social, econômico e político. Também os diálogos devem denunciar as concepções machistas e apontar o conceito de dignidade sexual, para evitar uma cultura que acha graça na intimidade alheia. Além disso, há também prevenções que não são as principais políticas, porque elas não diz respeito à raiz do problema, mas que podem ajudar a evitar certos episódios, que seria a proteção de dados através de senha, cuidado com webcam, desconfiar de sites com filme grátis, que podem também conter vírus e hackers. E, então, concluindo a minha fala, a problemática ela vai muito além de aperfeiçoamentos penais e jurídicos.
tendo em vista que o sistema de justiça ele é ineficiente para garantir a proteção da mulher, diante do fato em que vivemos uma sociedade patriarcal. E, consequentemente, o sistema de justiça também é. Então, ele vai limitar, ele vai julgar a liberdade da mulher, a liberdade sexual da mulher. Então, além dos dispositivos legais, é primordial repensar o sistema de justiça. É necessário investir na efetivação dos direitos fundamentais das mulheres e aplicar políticas educacionais e culturais que provoquem debates e desmistifiquem conceitos androcêntricos e machistas. Bom, essa foi a minha exposição. Eu agradeço ao Grupo Interveps pela oportunidade, ao professor Bernardi, as meninas, a Débora, a Ju, a Fá e a Sandy, que me ajudaram muito. Desculpa o transtorno com os slides, o som. E agora eu passo a palavra para a Gabi Fá. Oi, pessoal, boa noite. Já começo agradecendo a Débora pela confiança, a oportunidade, ao grupo, o professor Bernardi, o Marco. E deixa eu começar a apresentação aqui. Aí eu queria pedir para alguém falar se já começou ou não. 1 ano de pandemia e ainda tenho problemas com a tecnologia, mas tudo bem. Eu acho que eu estou compartilhando a tela toda. Ainda não apareceu nada. Agora está indo. Agora foi. Apresentando, abriu. Nossa, que grande conquista. Acho que é a primeira vez que eu estou apresentando, tá bom? Me perdoe. Então, boa noite, eu sou a Gabriela. Estou aqui junto com essa equipe maravilhosa para apresentar sobre esse tema. É um tema que eu gosto muito, tanto que é meu tema da pesquisa voluntária, junto com o professor Bernardi, né, ele é meu orientador. E hoje eu vou trazer um pouquinho sobre esse termo revenge porn, sobre a terminologia, a historicidade e um pouquinho da incidência no gênero feminino. Bom, quanto à terminologia, como já foi dito, né, revenge porn foi um termo inicialmente em inglês, traduzido de forma literal para pornografia de vingança, que seria a divulgação de imagens sexuais, fotográficas ou audiovisuais por uma pessoa que já teve um vínculo afetivo com a vítima. E, às vezes, esse conteúdo pode ter sido gravado sem o consentimento da vítima, ou até mesmo ser gravado por ela mesma, no contexto de sexting, que seria uma conversa íntima entre 2 pessoas. Mas sempre a exposição desse material é feita de forma sem consentimento, sem a permissão dela, o que configura essa conduta criminosa. Franks e Citron, a Marianne Franks e a Danielle Citron, são 2 pesquisadoras estadunidenses muito importantes nesse quesito. Elas são referência quanto ao assunto a revenge porn. E elas usam esse termo geral de non-consensual pornography, que seria a pornografia não consentida, para definir essa distribuição de imagens sexuais de indivíduos sem o seu consentimento. Aí elas trazem que podem ocorrer tanto sem o consentimento da vítima, por meio de câmeras escondidas, ou até gravação de violência sexual, ou também podem ser obtidas num contexto privado e confidencial de relacionamento, como, por exemplo, as que são obtidas pela própria vítima, ou às vezes pelo parceiro da vítima, e enviadas para esse parceiro, que depois ele distribui esse material sem o consentimento, e configura o que chamam de pornografia de vingança, né? E, como eu falei, elas trazem essa intercambiabilidade entre o termo pornografia de vingança e pornografia não consentida. Elas entendem que são a mesma coisa. E também utilizam as expressões cyber rape, que seria um estupro virtual, e involuntary porn, que seria uma pornografia involuntária. Os pesquisadores Ana Lara Castro e Spencer Seidel, que são autores desse livro aqui, que eu vi que a Débora tem um igual ali, que ele realmente é bem bacana para a temática, que chama Exposição Pornográfica Não Consentida na Internet, da pornografia de vingança ao lucro. Eles trazem que não existe necessariamente essa intercambiabilidade entre a pornografia de vingança e a exposição pornográfica não consentida. Conforme as meninas já citaram, a pornografia de vingança está inserida dentro da exposição pornográfica não consentida. E ela pode ocorrer de outras formas que não sejam necessariamente dentro do contexto de relacionamento, com esse ânimo de vingança da pessoa que expõe. Mas, ainda assim, mesmo não sendo intercambiável, eles preferem a adoção do segundo termo, exposição pornográfica não consentida, excluindo esse termo vingança.
E eu vou explicar daqui a pouquinho melhor sobre isso. E eles trazem que cada forma de exposição íntima possui uma repercussão social e gravidade a serem apreciadas conforme a sua especificidade. E nesse livro eles trazem alguns tipos de exposição não consentida, além da pornografia de vingança, que seria o cyberbullying, um contexto de usar a tecnologia para amedrontar a mulher no contexto de bullying, as cyberthreats, que seriam ameaças cibernéticas, ameaças a partir de invasões no celular, no e-mail, na conta pessoal da vítima, tendo esse conteúdo pelo invasor, essas ameaças de compartilhar esse conteúdo íntimo. Foi o que a Sandy comentou ali no caso do OnlyFans. O cyberstalking, que é o stalking também em alta nas discussões pela criminalização recente, que seria obtenção de material pela perseguição, aquele padrão excessivo de comportamento que visa perseguir a vítima. Essa palavra que eu não sei falar em inglês, mas a tradução seria o assédio cibernético, que é o uso também da tecnologia para atormentar a vítima, assim, no contexto mais de assédio. A cyber extortion, que é a extorsão cibernética, que a pessoa ali que detém o conteúdo íntimo da vítima, ele pede dinheiro, a detenção de dinheiro ou de bens de valor, para que não seja divulgado esse material, e às vezes acontece até de cair em golpe, às vezes ele nem tem esse material, entra em contato com a vítima, falando que vai divulgar esse material, caso não receba tal quantia, mas na verdade às vezes ele nem tem, às vezes até um golpe. E uma das derivados desse cyber extortion é a sextortion, que seria a sextorção, que é quando a pessoa que detém esse material íntimo da vítima solicita mais material íntimo, que ela encaminhe mais fotos, mais vídeos, ou que faça favores sexuais, como é trazido, para que o indivíduo não divulgue esse material. Então, às vezes, a vítima, com medo de ser divulgada, exposta, acaba mandando mais material, ou até se relacionando com esse agressor. Bom, esse livro, Mulheres Expostas, escrita pela Alice de Perdigão Lana, de 2019, ela traz essa problematização no termo pornografia de vingança. Essa locução, pornografia de vingança, esse termo vingança traz uma ideia de que a vítima fez algo que mereça ser vingado. Ela traz que pressupõe-se que alguma ação da mulher previamente deu ensejo à retaliação. E isso é melhor explorado ainda no e-book O Corpo é o Código, de 2016, que foi desenvolvido pela Internet Lab. Tem disponível até na internet de fácil acesso. Foi desenvolvido por esses 4 autores, a Valente, Neriz, Ruiz e o Bulgarelli. E eles trazem que, além desse cargo revitimizador do termo vingança, o termo pornografia também carrega uma condenação moral da nudez ou da pornografia em geral. E talvez, será que seria adequado colocar como uma pornografia não consentida um material que a vítima produziu ali no seu contexto de privacidade, de confiança, com destinatários estritamente específicos, às vezes até para um consumo não, mas uma visualização de uma única vez, né, nesses aplicativos que permitem uma única visualização e depois nunca mais existir aquele material? Será que isso realmente caberia atribuir a esse comportamento, essa conduta, o termo pornografia? E só que eles também trazem que, embora seja problemático esse termo, pornografia de vingança, é importante não ser abandonado totalmente. Por quê? Quando as pessoas, por já ser popularizado, quando as pessoas vão procurar sobre, elas utilizam esse termo. Então, por vezes, até vítimas consigam buscar um amparo na internet, existem ONGs online que dão esse amparo também para vítimas, até quando busca-se pornografia de vingança, a SaferNet é um exemplo disso, ou para nós aqui num contexto acadêmico, para encontrar material sobre essa temática. Então, talvez não seja interessante abandonar totalmente o termo, cancelar totalmente o termo, mas gradativamente migrar para algo mais apropriado. Nesse contexto de achar algo mais apropriado, a literatura inglesa vem utilizando o termo Non-Consensual Intimate Images,
ou para não ficar falando isso toda hora, a sigla NCII. E nesse livro O Corpo é o Código, essa tradução é trazida como disseminação não consensual de imagens íntimas. E excluindo de disseminação, também fica a mesma sigla. Então, traz esse termo de uma forma que não revitimize a vítima, não propaga essa ideia de pornografia, e ainda conversa com a literatura inglesa, a literatura internacional. Então, como eles trazem ali, este termo tira o foco tanto de revenge quanto de porn, e busca focar no aspecto da autonomia da mulher, com foco na ideia do consentimento. E a Castro e o Seidel, nesse livro que eu mostrei para vocês, para a gente identificar se uma exposição não consentida foi uma pornografia de vingança, qual foi a motivação e tal, eles propõem essa tabela, para poder entender exatamente a qual categoria se encaixaria. Eles propõem uma análise a partir da fonte, quem capturou esse conteúdo, que pode ser a própria vítima, pode ser o parceiro ou a parceira sexual, pode ser uma terceira pessoa não participante do ato, uma captação pública, como câmeras de segurança, ou até mesmo fotografia de uma via pública, ou ainda de origem ignorada, que não se tem conhecimento. A segunda classificação seria conforme a obtenção de material, seria de forma consentida ou não consentida. A terceira classificação seria conforme a permissão para a disseminação desse material, seria a divulgação consentida, quando a vítima permite que se compartilhe esse conteúdo dela, quando seja parcialmente consentida, talvez tenha um número limitado de pessoas a ver, ou a pessoa que recebe possa ter esse material por determinado tempo e depois tem que apagar, ou de divulgação não consentida, divulgação proibida. E o principal fator, conforme a motivação da disseminação. No nosso caso aqui, o principal fator seria a vingança, mas acredito que não seja só esse fator, nunca essa exposição está vinculada a apenas um fator. Pode ser por vingança, para humilhação da vítima, por vaidade ou fama do divulgador, com objetivo de chantagem ou para obtenção de vantagem, e com objetivo de lucro. E partindo um pouquinho para a historicidade, eu acredito que sempre, antes de eu realizar essa pesquisa, sempre que eu pensava em pornografia de vingança, já me vinha na cabeça a ideia de internet, compartilhamento por aplicativos de mensagem e tal, só que, na verdade, essa conduta surgiu bem antes disso. Só um minutinho, para tomar água que eu falo muito rápido. Quando a gente procura como surgiu a pornografia de vingança, nós encontramos a sua origem nas revistas pornográficas, em especial a revista Hustler. A revista Hustler foi criada em 1974 pelo empresário Larry Flynt. Essa revista, ela era mais popularizada que outras revistas, como a Playboy, por exemplo. O público que era destinado a essa revista eram mais pessoas sem tantos recursos e tal, ela era mais barata e mais voltada mesmo para o público em massa. E, decorrente disso, surgiu uma seção chamada Behavior Hunt. Essa seção permitia que os leitores enviassem imagens amadoras de mulheres nuas, que seriam publicadas nessa seção, e ainda quem enviou receberia $50, caso a imagem fosse selecionada. Mas, com certeza, isso daria algum tipo de problema. A precariedade na verificação das informações gerou diversas ações indenizatórias. Por quê? Quase não existia uma verificação de fato se a mulher exposta naquelas imagens consentiu com aquela divulgação. Lógico, ela pode ter até consentido com a sua captura, mas não com a sua divulgação, necessariamente. Então, logo de início, já veio a primeira ação indenizatória para essa revista, que é o caso da LaRuan Wood e Bill Wood. Eles são um casal que fizeram imagens da LaRuan, da mulher, e guardaram na sua residência. Os vizinhos da LaRuan e do Bill invadiram a residência, pegaram essas imagens, mandaram para a revista, forjando ser a LaRuan, e obtiveram seus $50, e ela foi divulgada assim o consentimento dela. Eles ficaram sabendo através de amigos. E, embora não seja um caso de pornografia de vingança em si, é uma exposição pornográfica não consentida, pois ela sequer sabia que tinham sido enviadas, ela ficou sabendo por amigos.
Nesse caso, foi uma ação indenizatória de US$ 150 mil para La Juan, que foi a vítima exposta. E quanto à pornografia de vingança, também ocorreu bastante nessa revista. O caso mais famoso talvez seja da Sabrina Gaylon, que foi uma estudante universitária que foi exposta na edição de outubro de 1983. A Sabrina tinha um relacionamento com um convivente dela, chamava Waldo, e ele tirou algumas fotos dela e ficou por isso. Posteriormente, a Sabrina foi vítima de espancamento e de estupro pelo seu convivente. E ela foi forte o suficiente para denunciar ele, tanto em âmbito criminal quanto para a universidade. E a forma de se vingar da Sabrina foi expondo as suas imagens. Ela também ficou sabendo por amigos, assim como a La Juan. Então, nesses dois casos, nesse caso ela também teve uma indenização de US$ 30 mil, e nesses dois casos, nós percebemos que a responsabilização da revista foi no âmbito civil. E quanto aos indivíduos que enviaram esse conteúdo, continuaram impunes, não ocorreu nada com eles. Dando um salto histórico agora, vamos para o início dos anos 90, dos anos 2000, com a revolução do videotape, que transformou a acessibilidade aos filmes pornográficos, trouxe a possibilidade de assistir filmes na própria residência ali do indivíduo, e estava num contexto também de acessão da internet, uma nova forma de propagação de conteúdo, de relacionamentos, de troca de conteúdo, e nesse mesmo cenário estava em ascensão o realcore, que seria um novo rumo para a pornografia amadora. O realcore seria uma categoria de pornografia em que não eram modelos fazendo uma performance pornográfica, mas sim pessoas reais tendo relações sexuais de fato. E enquanto o realcore seria uma pornografia consentida entre as duas partes, essa tendência estava aumentando. E nesse momento já existiam sites específicos assim para troca de conteúdos sexuais. E ambientes que eram propícios para o compartilhamento de realcore, de pornografia consentida caseira, também se tornou um ambiente propício para divulgação de realcore revenge porn, que seriam filmagens de pornografia de vingança que foram divulgadas sem o consentimento da vítima, como sempre, geralmente a mulher. E Castro e o Seidel trazem uma ideia bacana sobre isso, que fala que nesse complicado momento, cruzamento sociocultural entre a hipocrisia, o desejo de vingança, a ambição financeira, o fetichismo por realcore e o incontrolável poder de disseminação da era virtual, que se encontra em rápida propagação, a exposição pornográfica não consentida, vale dizer, há quem a dissemine para punir ou lucrar, há quem a consuma por prazer ou morbidez, e não há mecanismos suficientemente eficazes para controlá-la. Bom, a partir disso, essa tendência cada vez mais em crescimento, passaram a surgir cada vez mais sites com conteúdo especializado no realcore. Esses sites não são empresas que produzem filmes pornográficos, conteúdo pornográfico, mas sim plataformas que permitem que os usuários hospedem esse tipo de material. Então, os usuários eram responsáveis em alimentar esses sites e enviando seus conteúdos próprios. Lógico que recebiam para isso também, o site também lucrava, e cada vez mais ficou cada vez mais procurada a demanda por conteúdos com a nomenclatura de pornografia de vingança. Em outubro de 2007, o revenge porn, esse termo revenge porn, passou a constar no Urban Dictionary, que é um dicionário colaborativo muito popular nos Estados Unidos, que geralmente define gírias, expressões recentes lá nos Estados Unidos. E com a repercussão desses materiais, também logo surgiram sites especializados para o compartilhamento dessa prática. Um site muito famoso sobre isso é o Is Anyone Up, criado pelo Hunter Moore em 2010. Esse site permitia que você colocasse tanto a foto de uma pornografia de vingança, de uma mulher de um homem se vingando de uma mulher, porque logicamente foi criado por um homem, e as principais vítimas eram mulheres, e você também poderia colocar o endereço dessa mulher, o local onde ela trabalha, os links das redes sociais, para que qualquer pessoa que visse aquele conteúdo conseguisse pesquisar sobre essa mulher e facilmente achar quem ela era, onde ela morava, com quem ela se relacionava,
e justamente para expor essa mulher. E também, inspirado nesse sucesso do Hunter Moore, o Kevin Bollaert criou o Yougar Posted, que é um site que também permitia as mesmas coisas, mas ele foi ainda mais ousado que o Moore. Ele criou um segundo site secundário chamado Change My Reputation. Esse segundo site era destinado para que as vítimas expostas naquele primeiro site pagassem uma taxa para que os seus vídeos íntimos fossem removidos do primeiro site. Então, ele ainda extorquia as vítimas para conseguir lucro e mudar a reputação dessas vítimas expostas. Continuando aqui no nosso contexto histórico, bom, com a ascensão dos smartphones, vieram também os aplicativos de mensagens instantâneas e também aquela adequação de sites já existentes para aplicativos. Então, isso facilitou ainda mais a troca de conteúdo entre os usuários, seja para enviar textos, imagens, sons, vídeos. Então, essa disseminação não consentida de imagens íntimas, desde a captura do material, seja pela vítima, pelo parceiro, por qualquer pessoa, enfim, até a disseminação pelo destinatário passou a ocorrer em questão de segundos. Nesse contexto histórico apresentado até então, nunca foi tão fácil expor uma pessoa como nos dias atuais. Nesse sentido, a jornalista Marilise Gomes, se não me engano, Marilise Gomes, traz que percebe-se, portanto, que a prática do que hoje é denominado pornografia de vingança começou antes da internet, embora tenha sido extensivamente multiplicado a partir dela. O aparecimento das mídias sociais, aplicativos de bate-papo e redes sociais também contribuiu devido à precária regulamentação, principalmente no Brasil. E reparem que ela fez esse comentário aqui em 2014, que foi anterior às leis que a Marcela já trouxe para a gente. E, gente, só para não me alongar muito no tempo aqui, eu fiz uma breve evolução histórica quanto a pornografia de vingança. Começou lá nas revistas pornográficas, depois passou para o Realcore, onde foram divulgadas não só Realcore, mas pornografias, conteúdos não consentidos, sites especializados e a ascensão dos smartphones. E eu trouxe aqui, mas eu acho que o meu tempo já está estourando, que é a incidência no gênero feminino. Eu vou pular essa parte, essa análise, porque as meninas já trouxeram também, a Sandy, a Ju vai trazer também, mas é basicamente quando a mulher foge do que se espera enquanto os estereótipos, enquanto a visão de mulher recata e tudo mais, nós somos condenadas. Então, as mulheres que divulgam essas imagens, mandam para seus parceiros, quando elas não atendem às expectativas dos parceiros, justamente por uma lógica machista, eles as expõem, justamente na intenção de prejudicar essas mulheres. E vou trazer aqui um dado de 2014, que o Instituto Avon, junto com a Data Popular, realizou uma pesquisa com 2.046 jovens de 16 a 24 anos em todo o país, e perguntou quantos já se relacionaram afetivamente com alguém que conheceu pela internet. 40% das mulheres e 48% dos homens. Praticaram sexo virtual com conhecido, 15% das mulheres e 24% dos homens. E praticaram sexo virtual com desconhecido, 14% das mulheres e 27% dos homens. E aqui, o dado mais importante para a gente, 47% das mulheres falaram que receberam fotos e vídeos de mulher nua que não conhece. Esse dado aumenta para 59% quanto aos homens. E 32% receberam fotos e vídeos de mulher nua que conhece, e 41% dos homens receberam também que conhecem. E 11% das mulheres falaram que já repassaram essas imagens, e esse dado aumenta para 28% comparado aos homens. Então, a gente percebe na pesquisa uma cifra oculta, como a Débora comentou, na obtenção desses dados. Justamente, as mulheres não denunciam quando são expostas, justamente pelo esse medo de revitimização, tanto na esfera institucional, tanto pela sociedade, família. E, para finalizar, eu queria trazer essa frase da Marilise Gomes, que a análise dos dados permite que a pornografia de revanche seja considerada uma forma de violência de gênero, pois, como foi visto, as vítimas são, de modo majoritário, jovens mulheres. Dessa forma, assim como estupros na violência doméstica e perseguição de cunho pessoal, na pornografia de vingança são violados parâmetros legais e sociais para a promoção da igualdade de gênero. E as minhas referências, se alguém tiver interesse, eu posso encaminhar depois, só me pedir no grupo. E
É isso, pessoal. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpas. E deixa eu parar a apresentação. Agora quem vai dar continuidade à fala é a Juliana. Juliana, você está aí? Boa noite, estou aqui sim. Consegue me ouvir bem? E eu vou trazer Agora pouco sim. sobre feminicídio virtual e essa morte em vida. Agora há pouco as meninas trouxeram bastante sobre o tema, mas eu preciso fazer uma breve retomada sobre a questão do feminino. Por quê? Para entrarmos de fato nessa morte em vida, para compreendermos esse feminicídio virtual, inclusive o sujeito passivo desse crime, ou desse suposto crime, nós precisaríamos entender o que seria ser mulher. E Simone vai lá atrás que ninguém nasce mulher. Ela torna-se mulher e nenhum destino biológico, psíquico e econômico vai definir a forma como esse ser vai agir em sociedade. Na verdade, é um conjunto da civilização que vai elaborar esse produto. Um produto intermediário, ela fala, entre o macho castrado, que qualificam hoje como feminino. Então, as imposições e as compreensões do que temos sobre o ser mulher viram muito sobre o que é dito no meio social, sobre o que é falado, e essa castração, essa hierarquização do sexo, cria uma ideia de inferioridade, uma mutilação da natureza feminina desde a sua infância. Essa natureza reprimida, ela tende a criar no espectro social uma outra imagem da mulher, uma imagem dócil, delicada, e que não possui uma certa condição de sexualidade, desejos, colocando num determinado pedestal, se é assim podemos falar. Esse projeto de ser mulher, esse pensar dessa cultura social, influencia diretamente sobre a objetificação do corpo feminino, que seria através de pequenos e grandes detalhes. Super-heroínas, lindas, esbeltas, em um corpo padrão, um corpo malhado, e trazemos então a influência do que deveria ser uma mulher. Uma mulher forte, mas não tanto. Bonita, na medida do padrão. Dócil, o suficiente para que você não saia de uma determinada imagem. Então, o espaço como um todo, o âmbito, seja ele jurídico, seja ele social, seja através das redes de comunicações, ele produz e compartilha informações. Não seria diferente no meio cibernético. Continuaremos tendo crimes, continuaremos com a ciência jurídica na tentativa de conciliar os atos que são praticados, os fatos que ocorrem, e tipificá-los para que isso não continue a ocorrer. Então, no meio cibernético, nós encontramos o domínio das redes de computadores, usuários, e um espaço de informações que são compartilhados, armazenados, e uma comunicação online desmedida, desenfreada, e que muitas das vezes não tem de forma alguma controle, porque apesar dos dados estarem online, existe a transferência para offline, e a vida offline traz pesos e angústias as quais não estão dimensionáveis nessa esfera. Nesse sentido, a ampliação das redes sociais, ela permitiu muitas coisas. Seja a propagação de ideia, um compartilhamento, a difusão do pensar, de interesses, e assim usuários selecionam, escolhem o que é conveniente, o que é legal de ser visto e mostrado, o que é do seu interesse. Todavia, em algumas situações, isso perpassa a escolha do usuário ou daqueles que está sendo exibido. Na pornografia de vingança, isso não é diferente. Na verdade, quando a gente se debruça na rede social, muitas vezes existe uma ideia de que é uma terra sem lei. Muitas vezes a gente já viu falar, a internet é uma terra sem lei. Na verdade, não. De fato, a internet que tem muitos problemas, tem, mas não é uma terra sem lei. Desde 2012, a gente já tem avanços em relação aos princípios que o regem, em relação a toda a sua estrutura, como vai se dar. Mas existem alguns tratamentos que não estão disponibilizados na legislação. Nossa colega trouxe aqui sobre o Marco Civil, trouxe sobre as condicionantes de uma ação pública condicionada e incondicionada nos casos dos crimes, mas nós ainda temos algumas vacâncias, algumas lacunas a serem discutidas e preenchidas.
Bruna costumava falar sempre em palestras, em debates, que alguns problemas não são passíveis de solução, de fato. Eu não vou conseguir acordar hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 dias e dizer, eu vou resolver isso. Mas serão os pequenos diálogos, as pequenas construções que nós vamos conseguir compreender o que está por detrás da pornografia de vingança. Nesse sentido, o direito, ele procura, a partir desses fatos, regular e trazer para que essas pessoas não sofram novamente, para que essas condutas não sejam perpetradas no meio social. Nesse sentido, apesar de 9 ações nucleares do último avanço legislativo que nós tivemos em relação à pornografia de vingança, e é importante destacar que não é uma regularização da pornografia de vingança, é uma conduta típica que coaduna com aquilo que nós chamamos de pornografia de vingança. Mas nós não temos uma legislação direta a tratar dos dados, das informações, do que vai acontecer, o que vai ser feito quando isso, de fato, acontece no nosso meio social. Sanches ainda fala que esses registros de cena, de sexo e nudez, ele não se trata somente de uma violência sexual, mas sim de uma violência psicológica, porque ela está por detrás daquilo que é visto, o que acontece depois desse crime. É evidente, apesar da causa de aumento, de reconhecer que quando é praticado em relação íntima de afeto com a vítima, o legislador cuidou de tentar proteger a mulher, tentar proteger aquela que se encontra nessa situação de vingança e humilhação. Mas isso ainda não é o suficiente. Apesar disso, e apesar de não caber na questão processual institutos despenalizadores, institutos que promovam um processo mais célere, uma absolvição do acusado, uma transação penal, nós ainda estamos, de fato, a um crime típico que é permanente, dados os fatos que vão se promover diante desse compartilhamento. Uma vez compartilhado essa pornografia de vingança, essas fotos sem o consentimento, as mulheres são violentadas na sua intimidade. Mas, para além da sua intimidade, ele vai trazer reflexos no seu meio social. E o que seria, de fato, esses reflexos? Primeiro, nós podemos falar da violência intitulada de intrínseca, vai ser a violência psicológica. Essa violência psicológica, ela vai ser a primeira consequência desse crime. Porque por detrás desse crime, por trás dessa exposição, o julgamento social, ele vai começar a atingir essa mulher diretamente na sua vida, diretamente nas questões econômicas, nas questões sociais, nos seus relacionamentos pessoais, interpessoais, no seu ambiente de trabalho, e aí nós chegamos, de fato, à morte em vida. O que seria essa morte em vida? Não, ninguém vai morrer, mas às vezes morre. Existem situações em que a mulher não consegue lidar com essa exposição, não consegue lidar com essa situação de ser vista de uma forma que ela não consentiu e que muitas das vezes tem um cunho vingatório, vexatório, e tem exatamente o dolo de que ela se sinta nessa condição e que ela seja condicionada a se sentir omissa e submissa ao homem, e ela continua viva. Não existe a extinção, como existe no Código Civil, do seu objetivo de vida, ela não chegou ao suicídio ainda. Mas esse contato íntimo compartilhado de maneira exacerbada, ele vai sair do tratamento de dados online, que pode ser retirado através das legislações, e ele vai passar para os tratamentos offline. Um crime que começa na internet, ele vai seguir uma cadeia lógica até a boca da vizinha. E a boca da vizinha ninguém controla. O tio da esquina, a prima do mercado, o amigo desconhecido, não tem controle. A partir do momento que eu pego uma foto e eu imprimo e eu guardo, um terceiro não sabe que eu tenho essa foto e também não sabe que vai estar na minha memória. Porque o rosto que está naquela foto, o rosto que está naquele vídeo, ele não vai ser apagado em hipótese alguma. E aí é que nós entramos a morte em vida. Essa revitimização da vítima do crime do revés, no caso, do 208C, ela vai continuar diariamente morrendo aos poucos no seu ser psicológico em decorrência do crime praticado no meio cibernético. Porque todos os dias, ao acordar, ela necessitará enfrentar uma coisa que já passou. E aí é de onde nós partimos essa morte em vida. Essa morte em vida seria toda violência psicológica
que se torna na ausência de vontade de viver. Ela continua vivendo, mas sem o desejo eminente de continuar viva, de gozar da sua autonomia, da sua liberdade, de estar sujeita no meio social como um ser que tem dignidade, um ser que tem um respeito na sociedade de ir e vir, ou de não ir e vir. Ela simplesmente começa a ser julgada e cai no estereótipo de uma coisa que já passou e que ela não teve culpa. E uma coisa também que eu acho muito importante a gente destacar é que, até mesmo no crime de estupro, nós apontamos a mulher que foi estuprada, mas nós nunca vemos o estuprador. E é um dos grandes casos que acontecem, porque, em maioria das vezes, mesmo que não seja foto somente das mulheres, que seja um contato sexual, é uma intuição, uma construção na qual você observa a cena, elogia o homem e critica a mulher. E aí nós retomamos a construção do ser mulher, que foi falado no início, que foi necessário retomar justamente para isso, para que nós compreendamos de onde vem essa natureza instintiva de criticar a mulher. E às vezes nós mesmos, aniquiladas já na nossa infância, seja pelos jogos, pelos livros, pelas culturas que nossos pais, nossos avós nos mostravam, nos revelavam uma série de fatos e atos que deveríamos tomar. Não é fácil. Muitas das vezes, eu até volto a citar no livro Feminismo Negro, Djamila, ela fala sobre, na verdade não, foi Bell Hooks, ela fala sobre como nós devemos falar. Eu defendo o feminismo porque em determinados momentos a sociedade me construiu como uma pessoa que não é feminista. Então, a pauta do movimento feminista, ela precisa vir à frente da minha individualidade. Então, eu defendo o feminismo para que outras mulheres não cheguem ao crivo social da vitimização em crimes que elas são a vítima. Na verdade, a culpabilidade de crime que elas são a vítima. Então, esse feminicídio virtual, ele não chega a um sujeito passivo e na primeira conduta vai tirar sua vida. Mas ele vai ceifar a vida da mulher dia após dia com o compartilhamento e a exposição em demasia. Porque nós vivemos numa sociedade da transparência no qual nós escolhemos ou não nos mostrar. Nós mostramos o liso, o belo, o adorável, o comum, o aceitável. Nós mostramos 15 segundos de exposição de uma fala que nós achamos que as pessoas irão gostar. Mas nós não mostramos o machucado do pé, nós não mostramos as dores que sentimos. E quando você revela a intimidade sexual de outrem, você revela feridas tanto emocionais como desejos aos quais não condiz com o meio social e nem deveria ser tutelado por essas outras pessoas que não estavam no meio. Então, em decorrência dessa exposição de cunho sexual, as vítimas do crime de pornografia de vingança, ela não somente precisa lidar com esses danos psicológicos, que já foi falado, mas também elas perdem seus empregos, elas são excluídas da sociedade em razão à exposição, elas são julgadas por ter passado por aquilo, e muitas vezes enfrentar de um processo, ele requer muita força, porque quando você entra você vai procurar o sistema de justiça, você já se sente o culpado por aquilo ter acontecido, porque muitas das vezes a primeira pergunta mas porque ele tinha sua foto, mas porque ele tinha esse vídeo. Não, mas se você deixou que ele filmasse, é porque com certeza ela queria ser vista. Uma boa pessoa ela não é. Afinal, uma boa pessoa nunca faria isso. E são comentários, são situações como essas que não conseguem ser excluídas, não conseguem ser apagadas, que vão macular no sistema emocional dessa mulher e muitas vezes corroborar para que ela chegue ao suicídio. Não estou falando de um auxílio ou instigação ao suicídio por parte desse sujeito, não. Ele é um causador de um feminicídio virtual. Ele aniquila sua vida social através de um ato de compartilhamento indevido. Apesar de todas as proteções que foram faladas, dos avanços inegáveis em relação a isso, nós ainda vemos que esse sistema é falho, ele é seletivo e ele vitimiza muito a mulher, no caso o homem, ele vai tornar o homem uma vítima do crime que ele praticou. O sistema penal, ele deveria
proteger, mas ele ainda não comporta os discursos e os diálogos em relação aos crimes contra a mulher. Porque, como nós vimos, apesar de ter uma lei, nós não temos um desencadeamento lógico, nem as ações, os atos, uma regulamentação una do que de fato deveria acontecer nesse caso. Porque, para além do âmbito que a pessoa se encontra no seu âmbito de convivência, ele... Oi, Ju, voltou. Quer desligar a câmera para ver se melhora? Melhor. É que tá desconectando de verdade o Wi-Fi, não sei o que está acontecendo. Mas, então, a figura desse feminicídio é porque ele se fala em relação à sua condição de gênero, o crime acontece de fato pela condição de ser mulher. E ele representa um ponto culminante que é uma interseccionalidade de violências. Nós vamos ter todos os elementos de uma violência física, psicológica e patrimonial. A mulher ela vai ser atingida em toda a sua integridade com essa exposição em demasia e acaba por gerar uma ausência de uma dimensão para que esse crime seja de fato tutelado. O sistema, como já tinha dito, ele acaba por reviver essa cultura da discriminação e da humilhação e também esses estereótipos, sendo necessário o sistema que, ao invés de julgar a vítima e reproduzir essas relações sociais e essa opressão que ela já viveu, mas que a oriente, que a acolha e que permita que situações como essas não sejam tão cotidianas, tão rotineiras no meio social. Eu espero que tenha sido breve, sucinta e que tenha dado a compreender do que se tratava a morte em vida e esse feminicídio virtual. Débora? Oi, estão me ouvindo? Beleza. Parabéns, Ju, parabéns para as meninas. Bom, eu queria só para encerrar aqui, a gente já prolongou bastante o tempo, né? Mas só para encerrar, a nossa intenção em trazer esse tema é justamente demonstrar o quão isso afeta a mulher, né? Porque o quanto nós ainda somos vitimizadas, o quanto nós ainda somos julgadas, né? E a extensão que esse dano nos traz. Né? A Ju trouxe aí a questão da morte em vida, a questão do feminicídio, porque isso afeta a mulher, a vida da mulher de um tanto que muitas vezes, inclusive tem alguns relatos, eu acho que tem até na Netflix, né, um seriado que fala sobre as mulheres que de fato tiraram a sua vida por conta desse ocorrido. Porque é uma evasão tão grande, é uma dor tão grande, né, de ver a sua intimidade ali publicada, que isso afeta a família, trabalho, educação, meio social, tudo. Então, existe todo um contexto em que a mulher se vê perdida em relação a isso. E aí, quando a gente busca um auxílio, nós nos deparamos com o quê? Né? Uma legislação que, de fato, está construindo, está evoluindo em relação a isso, mas que ainda é falha. Uma legislação que ainda é precária, né? Agentes que, em regra, deveriam proteger a vítima ainda se encontram ali duvidando do relato da vítima ou talvez dizendo que ela de alguma forma contribuiu para aquela situação, né? Então a intenção é a gente discutir sobre o quanto isso afeta, o quanto isso ainda essa divulgação ainda ocorre, né? E qual é a maneira que nós temos de modificar essa realidade, né? Talvez a gente precise nos pautar não só na legislação, mas numa educação inclusiva, uma educação que fale sobre a liberdade da mulher, né? Que aí conteste quando vaza, por exemplo, o nude de um homem em que ele é tido como um nude que é exaltado, que é bom, que é, né, o pegador, e uma relação a mulher que provocou, que quis aquela reação, que é tido como baixa, que é tido como uma mulher que não é para casar, como a Sandy trouxe na apresentação dela. Então a gente precisa tomar muito cuidado na invasão dessa privacidade, né? O quanto a gente afeta a vida do outro e principalmente da mulher. Então a gente está aí aberta para as discussões agora. Eu espero que vocês tenham gostado do tema que foi proposto. E nós estamos aqui para discutir e debater sobre isso, tá? Bom, para encerrar o nosso vídeo, então, do YouTube, eu gostaria de agradecer a todas as meninas que participaram do grupo. Realmente uma ótima apresentação, uma ótima
abordagem do assunto. Queria agradecer a Débora, que foi a monitora, a Sandy, a Marcela, a Gabriela e a Juliana, que apresentaram tão bem o tema. E assim, a gente faz a despedida ao YouTube e a gente continua aqui com os nossos debates.